Cor calegem continens, non servitutis veteris, sed gratiae serveniae, sed et misericordiae. Cor sanctuarium novi, in temeratum federis, templum vetustos anxius, velum questis utilius. Te vulneratum caritas, ictu patenti voluit, amoris invisibilis, ut veneremur vulnera. Lux sub amoris symbolo, passus cruent et mystica, utrumque sacrificium Christus sacerdos obtulit. Quis non amantem reramer, quis non reremtus diligat, et caritate iugiter, erere Christo gestia. Iesu dibisit gloria, qui corde fundis gratiam, cum Patre et Almo Spiritu, in sempiterna saecula. O Divino Amigo. Pensamentos para retiro. Pelo Padre Israel Worsch. Tradução Sidrar. Quinta edição. Editora Vozes. Canal Leconde. Dia 4. Meditação primeira. O amor modera as paixões. Pacem meam duobis. Eu vos dou a minha paz. João capítulo 14, versículo 27. O homem é um composto maravilhoso. Nele sobrepõem-se, apoiam-se, penetram-se três vidas distintas: a vida sensível, a vida racional e a vida divina. Cada uma dessas vidas se compõe de um conhecimento e de um amor. Na vida sensível, este conhecimento elabora-se nos sentidos exteriores e interiores. O bem sensível, assim apresentado, é amado, desejado por uma faculdade, a qual se dá o nome de apetite sensível. Aos movimentos dessa faculdade para o seu bem sensível, ou contra o mal oposto, dá-se o nome de paixões, ou emoções. São movimentos de amor ou ódio, desejo ou aversão, alegria ou tristeza, esperança ou desespero, audácia, temor ou ira. Essas emoções não são, por si mesmas, um bem ou um mal. Elas são boas ou más conforme o objeto que as faz nascer ou que as provoca. É a vontade refletida que compete designar esse objeto. As paixões devem ser escravas
da vontade. Elas devem ter por função intensificar os atos de amor da vontade pelo sentimento. Um ato puramente espiritual da vontade não exerce, no princípio da vida espiritual, senão um pequeno influxo sobre as faculdades sensíveis e não consegue, sem esforço, fazer executar suas ordens. Quando, porém, a ordem é embebida na emoção, quando uma paixão qualquer, por exemplo, o amor sensível ou o ódio, comunicou-lhe sua irresistível energia, a alma mais tímida ou mais remissa torna-se capaz de ações as mais enérgicas. Nos desígnios de Deus, essas emoções são como que corcéis rápidos destinados a arrastar o carro da alma para a santidade. Mas esses corcéis são indomáveis. Cada um deles quer arrastar o homem para o seu fim próprio. É preciso, pois, ao condutor, isto é, à vontade, energia e paciência para habituá-los ao jugo, impor-lhes uma direção uniforme, estimular e, as mais das vezes, moderar-lhes o ardor. É um belo trabalho e, quando a vontade consegue dominar suas emoções e governá-las a seu bel prazer, ela é arremessada com toda a presteza para a santidade. É preciso, pois, decidir-se a começar o trabalho de moderação nas emoções e aplicá-lo a cada uma em particular. O amor sensível, por exemplo, está sempre pronto a arrastar a vontade, mais do que devia, para um objeto sensível. O que ele busca é uma determinada satisfação do coração, uma certa emoção suave. A vontade, ansiosa por conservar todo o seu coração só para Jesus, dá rapidamente uma emenda para desviar este escolho. Jamais se deve deixar guiar por simpatias ou por antipatias, e nem se admirar de ser sujeito a esses sentimentos involuntários. Essas impressões são uma coisa natural. Enquanto a vontade resistir em escutá-las, elas não constituem um obstáculo à perfeição. A alma esforça-se para não deixar transparecer no exterior esses movimentos involuntários. É, sobretudo, quando a diferença de caráter, certos defeitos, certos modos de agir despertam a antipatia, que se torna necessário combatê-la vigorosamente, mostrar-se caridosa e atenciosa. É um grande defeito para uma pessoa de vida interior mostrar-se arrufada, muda, descontente, quando lhe faltam com a devida atenção. Esse defeito é apenas perdoável numa criança. A alma, sujeita às falhas de uma primeira educação, deve fazer os esforços necessários e muitas vezes heróicos para dominar essas impressões. Depois são os desejos que é preciso moderar. Importa habituar-se a nada desejar além do amor de Deus e do cumprimento de seus deveres, desde que um outro desejo, mesmo lícito e inocente, se apresentar, a vontade consulta Jesus para ouvir-lhe o parecer e, se não for conforme as intenções do Mestre, mister se faz eliminá-lo. Não convém perder-se na escolha dos meios de perfeição. A alma não deve nem mesmo preferir a pobreza à riqueza, a humildade à glória, a cruz ao prazer, salvo se Jesus dá uma inspiração clara, o que não acontece muitas vezes. Também não deve ela desejar a saúde mais do que a doença, a atividade mais do que o repouso, a solidão mais do que o acúmulo de trabalho, a consolação mais do que a aridez. Diante de Deus, tudo
é igual. Trata-se apenas de saber aquilo que Deus preparou para a alma. Importa moderar também o temor, as inquietações a respeito do passado, as preocupações acerca do futuro, as apreensões no cumprimento do dever presente. Nós não somos escravos. Somos filhos de uma família. Nosso Pai Celeste conhece nossa fraqueza e nossa inconstância. Se fôssemos desprendidos de nós mesmos, creríamos plenamente no Evangelho que nos diz, pelos lábios do próprio Jesus: por que vos perturbar e preocupar com o dia de amanhã? A cada dia basta a sua aflição. Mateus capítulo 6, versículo 34. Buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça. O resto vos será dado por acréscimo. Mateus capítulo 6, versículo 33. Alguns mantêm de propósito sua alma num ambiente de inquietação, de temor exagerado. Estes não têm a perfeita liberdade de coração, nem o perfeito amor, pois o amor afugenta o temor, diz São Paulo. Para possuir sua alma, é preciso moderar o sentimento da alegria. O sábio não se entrega a uma alegria excessiva. Ele sabe que no mundo nada é sólido, nem durável. Quando Deus, já pelos acontecimentos, já pelas pessoas, ou Ele mesmo, envia um raio de sol na vida, a alma abre suas faculdades para o acolher e agradecer ao Autor de todo o bem. Mas esta alegria é moderada. Uma única coisa é capaz de alegrar sem limites a alma abandonada a Deus. É a ideia de Jesus vivendo nela e por ela, com a esperança de um amor eterno, de uma união indissolúvel no céu. Deve-se combater a tristeza mais ainda que a alegria excessiva. A tristeza é uma emoção perigosa. A sua causa quase sempre mal se percebe. Ela sobe, desenvolve-se e estende-se gradativamente. Nasce algumas vezes de um conjunto de pequenas circunstâncias contraditórias. O estado de saúde, as variações da atmosfera exercem seu influxo sobre ela. A tristeza surge do mais profundo da alma, que aspira vagamente à amizade, ao repouso, ao prazer e que não encontra ao redor de si senão a frieza, o trabalho, a aflição. A alma que não deseja ser arrastada mais cedo ou mais tarde a um precipício deve combater a emoção da tristeza. Essa emoção é uma paixão, e se a deixam crescer, alastra-se em breve por todo o campo da alma. É preciso imediatamente circunscrever sua ação, recorrer a Deus pela oração, e, se a alma desgostosa se recusa a orar e persiste na sua melancolia, é mister usar para com ela de persuasão, sugerir-lhe reflexões que acalmem a impressão da tristeza. A tristeza para nada serve. Ela destrói toda a elasticidade da alma e torna-a inapta à oração e à ação, tornando-a insuportável a si mesma e aos outros. Desagrada a Jesus ter a seu serviço semblantes tristes e carrancudos. Ele não simpatiza com as almas que querem sempre ver o lado mau das coisas e julgam ser o pessimismo uma disposição virtuosa. Jesus vê nossas fraquezas
e não se ofende. Não as repreende com aspereza. Antes, as desculpa e ajuda-nos suavemente a corrigir-nos. Minha alma, se queres agradar a Jesus, abraça o seu espírito pacífico, seu espírito de compaixão e paciência. Ainda que numa ação haja somente um lado bom sobre 99 maus, apega-te a esse lado bom, como fazia São Francisco de Sales. Explica tudo por bem. Não critiques os outros, não desanimes. Lança todas as tuas faltas no coração de Jesus. Suplica-lhe com toda a humildade de tudo reparar. Permite-lhe assim exercer em ti o papel de redentor. Ele te agradecerá. E quando estiveres na aflição, não confies tuas infelicidades a todo mundo para que te lastimem ou sofram contigo. Vai buscar Jesus, expõe-lhe tua dor, se quiseres, mas não deixes de sorrir a Jesus através das tuas lágrimas. Assim, em todas as ocasiões, conservarás a paz interior. Tuas emoções nunca serão tão vivas e tão impetuosas que escapem à vontade ou a desviem do bom caminho. Obterás, outro sim, um caráter igual que nenhum acontecimento exterior ou flutuação interior logrará perturbar sensivelmente. Esta igualdade de caráter e paz interior permitem a Jesus fazer em ti sua obra com ordem e rapidamente.